travar neste computador. Beleza, a Lairiane também está entrando. Bem, como eu falei para vocês, nós estudamos um aspecto fundamental dentro da nossa ótica, da teoria geral dos contratos, que é a nossa revisão judicial desses contratos por fato superveniente na ótica do Código Civil. Estabelecemos lá alguns 6 requisitos que a maioria da doutrina acaba enxergando. Estabelecemos também alguns pontos polêmicos, como a questão se é necessário ou não o inadimplemento dessa pessoa para pleitear essa revisão judicial dos contratos. E nós fechamos isso na nossa aula de ontem. Pois bem, lembra que eu falei para vocês que o Tartucci ele acaba utilizando um exemplo referente ao contrato de financiamento, em que R$100 seria suficiente para uma pessoa pobre, na concepção axiológica do termo, fizesse muito sentido, né? Ou seja, se a pessoa, R$100 para uma financeira não é um prejuízo, não poderia ser considerado uma onerosidade excessiva, mas para uma pessoa pobre, na concepção axiológica dessa palavra, na concepção até mesmo semântica, nós sabemos que R$100 faz muita diferença, então por isso seria possível a aplicação dessa questão mesmo no valor de R$100, ou seja, seria necessário a análise do caso concreto. Pois bem, por que eu falei que a análise do Flávio Tartucci, do professor Flávio Tartucci, talvez seria um pouquinho equivocada no exemplo? Por quê? Porque contratos de financiamento eles possuem natureza bancária, e a natureza bancária aplicar-se-ão, melhor dizendo, o nosso Código de Defesa do Consumidor, beleza? Bem, vocês bem sabem que o nosso Código de Defesa do Consumidor, aniversariante nesse ano, né, foi uma lei promulgada em 1990, que é a nossa Lei 8.078 de 90. Essa lei institui o nosso Código de Defesa do Consumidor e vai constituir uma norma de ordem pública e uma norma de interesse social, já no seu artigo 1º. Logo no artigo 1º, vocês abrindo a Lei 8.078 de 90, vocês vão verificar que é uma norma de ordem pública e de interesse social. E também existe uma norma principiológica dentro de uma previsão expressa ali da proteção aos consumidores que consta dentro da nossa Constituição Federal, particularmente dentro do artigo 5º, inciso 32 do nosso Código, aliás, da nossa Constituição Federal, e o nosso artigo 170, que é a nossa Ordem Econômica Constitucional, no inciso 3º. Ou seja, nós temos dentro da nossa Constituição, tanto nos artigos ali referentes aos direitos individuais, mas também dentro da nossa própria ordem constitucional econômica, a necessidade da preservação, da proteção dos consumidores. Dentro da nossa esfera contratual, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele vai inserir no nosso sistema a regra de que mesmo uma simples onerosidade excessiva ao consumidor poderá, sim, ensejar a nossa chamada revisão contratual por fato superveniente. Lembrem-se que dentro da nossa concepção do nosso Código Civil, seria necessário um fato, fundamental o fato, a existência de um fato, e que esse fato abalasse toda a estrutura contratual. E aí eu fiz algumas críticas no sentido de que seria melhor, ao invés dos tribunais, principalmente o Superior Tribunal de Justiça, olhar somente para o fato, mas, muito além disso, olhar também para as consequências que esse fato produz dentro dessa relação jurídica, desse negócio jurídico entabuado entre essas partes. Pois bem, aqui, para o nosso Código de Defesa do Consumidor, uma simples onerosidade excessiva pode sim ensejar a nossa chamada revisão contratual por fato superveniente. Por quê? Porque nós temos o artigo 6º, que é um artigo fundamental também dentro do Código de Defesa do Consumidor, que dentro do seu inciso 5º, traz para nós que são direitos básicos do consumidor, no caput do artigo 6º, no inciso 5º, a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. O que a gente pode extrair da interpretação desse inciso 5º do artigo 6º do CDC? Que não há qualquer menção a eventos que sejam imprevisíveis, eventos que sejam extraordinários. A gente não tem nenhuma previsão disso, diferentemente do nosso Código Civil.
Sendo importante que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele não adota a teoria da imprevisão. Lembra que eu falei para vocês que existiam duas teorias? Aqui, no nosso Código Civil, nós aplicamos sim a teoria da imprevisão, tá? Aqui no nosso sistema do Código de Defesa do Consumidor, uma revisão por simples onerosidade excessiva já seria o suficiente e isso não pode se confundir com a teoria da imprevisão. Para o nosso Código de Defesa do Consumidor, basta um fato novo, um fato superveniente que gera o desequilíbrio. Então, na esteira desse posicionamento, a gente pode afirmar com veemência que o nosso Código de Defesa do Consumidor ele adotou, melhor dizendo, a teoria da base objetiva do negócio jurídico que foi desenvolvida pelo sistema alemão. Lembre-se que eu falei que a teoria do Código Civil brasileiro é baseada com muita influência do Código italiano, somado a um artigo específico do nosso Código Civil. Aqui nós possuímos uma influência dos civilistas alemães. O nosso Código de Defesa do Consumidor, vocês já bem sabem nessa altura do campeonato, que é um código que revoluciona. É um código que ele é, ainda hoje, após 30 anos, estudado por muitos países. Então, caí, voltei. Vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos sim, professor. Ok, professor. Onde que eu tinha parado? Vocês ouviram que eu falei que era influência dos alemães? Aqui o finalzinho já estava cortando tudo, hein, professor? Tá. Então, voltando um pouquinho, eu estou querendo dizer para vocês que aqui no nosso Código de Defesa do Consumidor, basta que exista a onerosidade excessiva, tá? A onerosidade excessiva será o suficiente ali para se fazer uma revisão judicial desses contratos consumeristas, diferentemente da nossa figura do nosso Código Civil, que é baseado na teoria da imprevisão. Aqui no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos a teoria da base objetiva do negócio jurídico, que é uma teoria criada pelos alemães. Lá na teoria da imprevisão do nosso Código Civil, possui uma grande influência dos italianos. Então, são duas construções diferentes, tá? Lembre-se sempre que o nosso Código de Defesa do Consumidor é uma legislação revolucionária, é uma legislação muito além do seu tempo, tanto é que, após 30 anos, ela ainda é extremamente estudada por inúmeros países que tentam implementar uma justiça do consumidor, como é aqui o nosso caso do nosso ordenamento jurídico brasileiro, apesar de algumas dificuldades estruturais. Pois bem, deixa eu colocar aqui meu celular do ladinho, se acontecer alguma coisa eu consigo ver. Então, a gente pode tentar entender como que funciona essa questão das revisões judiciais dos contratos consumeristas dentro de um grande exemplo, de um exemplo histórico, que é a histórica revisão dos contratos de arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, ele possui um nome, né, que vocês também já ouviram falar por aí, que é o nosso leasing, né? Esse julgamento histórico, nós tínhamos ali parcelas do financiamento que estavam atreladas à variação cambial. Então, nós tínhamos leasings feitos aí por inúmeras empresas que a nossa correção, a nossa parcela, enfim, nosso pagamento dessa parcela, correção monetária, enfim, estavam atrelados à variação cambial. Como eu falei para vocês, lá no nosso Código Civil, a questão da variação cambial por si só não necessariamente é vista como um fato imprevisível. Lembre-se disso. Pois bem, o que nós tivemos aqui no Brasil? Em 1999, existiu uma alta do dólar frente ao nosso real. E esses negócios que foram firmados através desses contratos de leasing, carregados as parcelas através da variação cambial, esses negócios ficaram, sim, extremamente onerosos aos consumidores, o que, por si só, motivou a revisão, tá?
E aqui nós temos um principal precedente, que é lá do Superior Tribunal de Justiça, que é o agravo no recurso especial 374-351 do Rio Grande do Sul, de relatoria da ministra Fátima Nancy Andrighi. Pois bem, se fosse contratos civis, por si só a variação cambial talvez não seria suficiente para a revisão judicial dos contratos. Mas, se tratando de relações de consumo, foi suficiente, sim, para que esses contratos fossem revisados à época. Então, o que a gente pode entender, dentro dessa interpretação que veio lá do Superior Tribunal de Justiça, é que existe uma possibilidade de se rever um contrato dentro de relações consumeristas por uma simples onerosidade excessiva. Então, aqui nós estaremos amparados dentro da teoria da equidade contratual ou na teoria da base objetiva do negócio jurídico, como eu bem disse para vocês, que foram concebidas diante da tendência da nossa socialização do direito privado, ou seja, nós estamos aqui tentando valorizar a nossa dignidade humana, nós estamos tentando ser amparados pela solidariedade social e pela igualdade material, que deve sim sempre estar presente em todos os negócios jurídicos. Igualdade material e não igualdade formal. Não basta somente que esteja em lei, porque nós temos que sim preservar essa igualdade e buscar tal. Então, entendam que a nossa sistemática consumerista ela é extremamente amparada por essa teoria da equidade contratual. Ou seja, se houver uma ofensa a alguma dignidade da pessoa humana, se houver uma ofensa à solidariedade social ou alguma ofensa à igualdade material, nós revisitaremos os contratos para revisá-los. E essa ideia ela também está amparada dentro do nosso artigo 170 da nossa Constituição Federal, no seu inciso 7º, tá? Que é a busca da justiça social, que é um dos princípios gerais da atividade econômica dentro da nossa ordem constitucional econômica, que é o nosso artigo 170 da Constituição. Então, a gente pode entender, e aqui é um outro ponto, que a gente também, dentro de alguns doutrinadores, a discordância de como é a maneira que a revisão dos contratos de arrendamento mercantil está sendo efetivada de forma concreta pelo Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o Tribunal da Cidadania, que é o nosso termo utilizado para o Superior Tribunal de Justiça, ele tem dividido essa onerosidade excessiva entre as partes contratantes de forma proporcional. Aqui eu vou pegar aqui uma emenda, aliás, uma emenda de um acórdão que veio lá do Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte, ó, direito do consumidor, leasing, contrato com cláusula de correção atrelada à variação do dólar americano, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, revisão da cláusula que prevê a variação cambial, onerosidade excessiva, distribuição dos ônus da valorização cambial entre arrendantes e arrendatários, recurso parcialmente acolhido. 1. Segundo assentou a jurisprudência das turmas que integram a segunda sessão desta Corte, os contratos de leasing submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A cláusula que atrela a correção das prestações à variação cambial não pode ser considerada nula a priori, uma vez que a legislação específica permite que, nos casos em que a captação dos recursos da operação se dê no exterior, seja avançado o repasse dessa variação ao tomador do financiamento. 3. Consoante o artigo 6º, prestem bem atenção, consoante o artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, sobrevindo na execução do contrato onerosidade excessiva para uma das partes, é possível a revisão da cláusula que gera o desajuste a fim de recompor o equilíbrio da equação contratual. 4. No caso dos contratos de leasing atrelados à variação cambial, os arrendatários, pela própria conveniência e a despeito do risco inerente, escolheram a forma contratual que, no momento da realização do negócio, lhes garantia prestações mais baixas, posto que o custo financeiro dos empréstimos em dólar era bem menor do que os custos em reais. A súbita alteração na política cambial, condensada na max desvalorização do real, ocorrida em janeiro de 1999,
Entretanto, criou a circunstância da onerosidade excessiva, a justificativa a revisão contratual da cláusula que instituiu. E aqui surge uma crítica, vamos prestar atenção nessa parte. Ó. Contendo o contrato opção entre o indexador e a variação cambial, e tendo sido consignado que os recursos a serem utilizados tinham sido captados no exterior, gerando para a arrendante a obrigação de pagamento em dólar, enseja a revisão da cláusula de variação cambial, com base no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, para permitir a distribuição entre arrendantes e arrendatários dos ônus da modificação súbita da política cambial, com a significativa desvalorização do dólar americano. Pois bem, e aqui pode surgir uma crítica. Se nós estamos diante de relações consumeristas, como que a gente pode fazer uma distribuição de ônus de forma igual entre o arrendatário e o arrendante, tá? Porque se o arrendatário é um consumidor e é a parte vulnerável, independentemente da situação em que se encontra, porque a gente está aplicando o CDC e não o Código Civil, como que os ônus serão distribuídos de forma proporcional. Então, foi uma visão que foi dada pelo STJ, a qual alguns doutrinadores acabam discordando, tá? Mas é óbvio que eu estou trazendo para vocês justificativas. Esse ainda é o positivo. Ainda não, né? Porque agora a gente tem uma variação cambial, imagina. Se a gente tivesse feito um contrato de dólar, sei lá, acho que em 2016, estava 3 e pouquinho, né? Agora a gente está batendo 5 e pouco, 6 e pouco. Então, não sei, mas esse é o posicionamento, mas foi um fato muito superveniente dentro dessa situação, mas lembrando que em relações consumeristas, o fato superveniente é desnecessário, basta a onerosidade excessiva para nós aqui, tá? Para a gente encerrar o nosso estudo até a nossa prova, a gente tem que também destacar que, na verdade, a gente tem que destacar um outro julgado que veio lá do Superior Tribunal de Justiça. Esse outro julgado, ele é mais recente, é um julgado de 2015, que fez ali uma comparação muito boa do contrato tratado pela relação do Código Civil e pela relação do Código do Consumidor. Nesse julgado, nós vamos constatar aqui da ementa dele o seguinte, né? Nós vamos constatar da ementa dele algumas questões interessantíssimas. Como, por exemplo, a desvalorização do real perante o dólar não é um motivo imprevisível ou extraordinário para motivar a revisão de um contrato civil pela incidência da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva. Foi aquilo que eu antecipei para vocês anteriormente. Na relação do nosso Código de Defesa do Consumidor, sim, seria o suficiente. Nas nossas relações civis, essa alta do dólar, por si só, não é o suficiente para se ter a incidência da teoria da imprevisão nesse caso. Esse caso, que é de 2015, lá do Superior Tribunal de Justiça, gerou um informativo, que é o informativo 556, lá do STJ, que traz o seguinte trecho, e aqui eu peço licença também, porque é uma construção muito interessante da diferenciação entre os dois sistemas pelo STJ. Vamos lá. O que diz aqui? Deixa eu só abrir. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos à luz da teoria da imprevisão, da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas do evento imprevisível, teoria da imprevisão, e do evento imprevisível e extraordinário, teoria da onerosidade excessiva, que comprometam o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica, tendo em vista, em especial, o disposto no artigo 317, 478 e 479 do nosso Código Civil, 3 dispositivos que são a pedra de toque nas revisões contratuais judiciais. Nesse passo, constitui pressuposto da aplicação das referidas teorias a teor dos artigos 317 e 478 do Código Civil. Como se pode extrair de suas próprias denominações,
A existência de um fato imprevisível em contrato de execução diferida que imponha consequências indesejáveis e onerosas para um dos contratantes. A par disso, o histórico inflacionário e as sucessivas modificações no padrão monetário experimentados pelo país desde a longa data até julho de 1994, quando sobreveio o Plano Real, seguido do período de relativa estabilidade até a máxima desvalorização do real em face do dólar ocorrida em janeiro de 1999, não autorizam concluir pela inexistência de risco objetivo nos contratos firmados com base na cotação da moeda norte-americana, em se tratando de relação contratual paritária. Perceberam a diferenciação? Perceberam a mudança? Aqui nós estamos, em tese, trabalhando contratos em que se possui uma relação contratual paritária, uma relação contratual igual entre as partes contratantes. Já no nosso Código de Defesa do Consumidor, foi compreendido que, por si só, essa variação cambial seria suficiente para se pleitear uma revisão judicial desse contrato. Em relações civis, não. Em relações consumeristas, sim. E o julgamento, dentro do Superior Tribunal de Justiça, ele possui uma técnica muito apurada para diferenciar essas duas versões das revisões contratuais, o que vai demonstrar uma grande dificuldade da aplicação da teoria da incidência, da teoria da imprevisão no plano prático em relação a essa questão, né? Eu falei para vocês na aula passada. Tudo dentro de uma sociedade complexa e contemporânea seria previsível. Ou seja, até mesmo a questão da pandemia, nessa visão clássica do Superior Tribunal de Justiça, seria insuficiente para se pleitear, talvez, uma revisão contratual civil por fato superveniente. Se tratando de relações de consumo, sim, a pandemia seria o suficiente para a gente fazer essa revisão contratual. Tá? No meu ponto de vista, essa interpretação que eu falo para vocês, que a pandemia não seria suficiente, é uma interpretação clássica do Superior Tribunal de Justiça, uma interpretação clássica dos doutrinadores, mas, no meu ponto de vista, nós temos que analisar o caso em concreto, lembrando daquela tese do Anderson Schreiber, que eu falei para vocês na nossa aula de ontem, que nós estamos diante de um princípio da boa-fé, que nós temos que colaborar entre si, ou seja, se eu e o Lucas temos um contrato, surge um fato superveniente, eu sou um distribuidor do Lucas, ou seja, nós estamos em paridade ali de contrato. Se surge um fato superveniente, a pandemia, eu tenho a obrigação de virar para o Lucas e falar, Lucas, eu não consigo cumprir esse contrato porque eu tenho uma onerosidade excessiva. Vamos renegociar? E aí, dentro dessas questões, seriam possíveis, sim, a gente fazer algumas novas tratativas dentro dos conceitos parcelares da nossa boa-fé objetiva. Pois bem, fechamos a nossa matéria até a prova. Beleza? Nossa matéria até a P1 vai até a revisão judicial dos contratos na ótica do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Beleza. Alguma dúvida, galera? Melhorou aí a conexão ou não? Aqui tá beleza. Perfeito, Paulo. Obrigado. E agora a gente vai avançar para algumas questões, vamos dizer assim, um pouquinho mais práticas, tá? A começar pelos vícios redibitórios no Código Civil. Deixa eu só escrever aqui rapidinho. Vícios redibitórios dentro do nosso Código Civil. Todo mundo passou por isso, ou todo mundo vai passar por isso, e lembrando que nós estamos na órbita do nosso Código Civil, que possui sim uma diferenciação em relação ao CDC. Deixa o CDC um pouquinho de lado, vamos lembrar que nós estamos estudando contratos dentro da ótica da codificação material de 2002. Pois bem, os vícios redibitórios, se a gente pudesse conceituá-los de uma forma bem objetiva, uma forma bem sucinta, eles poderiam sim ser conceituados como os defeitos que desvalorizam a coisa ou a tornam imprópria para o uso. Ou seja,
desvalorizam determinada coisa ou a tornam imprópria para o uso. Essa matéria ela está lá dentro do nosso Código Material, do nosso Código Civil, dentro do artigo 441 até o artigo 446 do Código Civil, sendo totalmente aplicáveis, portanto, aos contratos civis e não aos contratos de consumo, tá? Vocês, na prática, vão se deparar com alguns profissionais colocando o Código de Defesa do Consumidor junto com o Código Civil. Isso é recomendável dentro da teoria da professora que internaliza isso no Brasil, a Cláudia Lima Marques. Já falei algumas vezes isso para vocês, mas tem coisas que não se confundem, tá? Então, as questões dos vícios consumeristas possuem regramento próprio, principalmente em relação a prazos. Aqui no nosso Código Civil, nós temos algumas outras regras que são específicas dos contratos civis e não dos contratos consumeristas, tá? Sempre se atentam a isso. Nós precisamos entender que existem duas modalidades contratuais extremamente amplas. A primeira delas é as nossas relações civis, ou seja, relações aqui entre igualdade de armas, paridade de armas. Eu estou contratando com uma pessoa que possui uma qualidade técnica equivalente à minha, por exemplo, 2 bancos realizando uma contratação. Enfim, 2 pessoas, eu e a Bianca fazendo um contrato de compra e venda de um veículo. A Bianca não tem essa atividade como uma forma de se ganhar a vida. Ela não trabalha, ela não tem uma garagem, por exemplo. Ou seja, ela está vendendo o carro dela para a minha pessoa. Contratos civis. A Bianca possui uma garagem. É uma atividade formal dela. Ela faz isso o meio de vida dela. Ou seja, ela vende carros. Eu vou na garagem da Bianca e adquiro um carro. Muda totalmente o panorama do jogo. Bianca está como fornecedora, como eu estou como consumidor. Se a atividade da Bianca não é uma atividade rotineira, como eu falei no primeiro exemplo, nós estamos diante de um contrato civil. Os vícios edibitórios estudados aqui estão dentro do nosso Código Civil, novamente, no nosso artigo 441 até o nosso artigo 446 do CC. Tranquilo? E esse conceito, ele ainda é adotado pela teoria majoritária, que vai indicar que esses vícios nem sempre são os vícios ocultos, tá? Melhor dizendo, nós temos uma teoria majoritária que vai enxergar esses vícios redibitórios, que vai indicar que esses vícios redibitórios são sempre os vícios ocultos. Essa é a vertente majoritária. Por que eu me confundi? Porque nós temos uma interpretação bem específica do artigo 445 do Código Civil, que vai diferenciar os prazos nos quais, em que os vícios ali podem ser conhecidos de imediato ou mais tarde. Então, por essa razão, eu entendo que a nossa codificação material, nosso Código Civil, também trata dos nossos vícios aparentes, como a gente tem dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação um pouquinho mais diferenciada, tá? Então, no nosso 445 do Código Civil, a gente pode dizer, sim, que nós temos ali uma indicação dos vícios aparentes. A gente vai entender bem estas questões, tá? Então, tem um posicionamento majoritário que enxerga os vícios redibitórios como vícios majoritariamente ocultos, mas existe uma possibilidade desse vício ser aparente. Vício oculto é aquele vício que não está aparente. Vício aparente é aquele vício que está aparente. Você consegue enxergar, você sabe daquilo, você tem ciência daquilo no possível momento de eventual contratação. Vícios ocultos é algo que você vai descobrir durante o uso, durante o gozo de determinado produto, de determinada espécie contratual, tá? O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele acaba aplicando as duas possibilidades, beleza? Os vícios aparentes e os vícios ocultos. Vamos tentar enxergar como que funciona isso na nossa prática, tá? Vamos imaginar que alguém ali vai comprar um imóvel de um particular. Então, eu estou comprando um imóvel da Bruna. Bruna está me vendendo imóvel,
A Bruna, ela não possui uma corretora de imóveis, a Bruna, ela não é uma empreiteira, ela não trabalha com serviço de empreitada. Bruna é uma pessoa física que está vendendo um imóvel para mim. Esse imóvel vale R$ 300.000 e esse imóvel que Bruna está passando para a minha pessoa, ele vai apresentar um sério problema de encanamento. Como não há relação de consumo, porque o nosso caso é civil, dentro dessa relação entre eu e Bruna, o nosso caso vai envolver o vício redibitório, ou seja, vício redibitório a gente vai aplicar o nosso Código Civil. Sendo assim, o adquirente, no caso eu, terá ao meu favor as opções e os prazos previstos dentro do nosso artigo 445 do Código Civil, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Pois bem, na esteira do que a gente pode entender como melhor doutrina, a gente não pode confundir, sob hipótese alguma, o vício redibitório com o erro. Lembre-se o erro, quando vocês estudaram Teoria Geral dos Negócios Jurídicos, aqui nós não podemos confundir vício redibitório com erro. No nosso caso do vício redibitório, o problema vai atingir o objeto do contrato. O nosso objeto do contrato é a nossa coisa. No erro, o vício é do consentimento, atingindo a minha vontade nessa relação, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa vai se enganar sozinha em relação ao elemento do nosso negócio celebrado. A figura do erro está prevista no nosso Código Civil dentro do artigo 138 até o artigo 144. A nossa figura do vício redibitório é uma figura prevista no artigo 441 até o artigo 446 do nosso Código Civil. Então, a gente não pode confundir, sob hipótese alguma, um com o outro. Mais uma vez, dentro dessa relação entre eu e Bruna, em que Bruna está vendendo um imóvel que existe um problema de encanamento, nós estamos diante de um vício redibitório. Mas imaginemos que Bruna possui dois imóveis e ela está vendendo um imóvel, eu acabo entendendo que ela está vendendo o imóvel B e ela está vendendo o A e adquiro o A imaginando que eu estava adquirindo B. Nessa questão, existe sim um erro, que é um vício do consentimento, que vai atingir a minha vontade. Por quê? Porque eu estou me enganando sozinho a um elemento que é um elemento dentro desse negócio jurídico celebrado, aplicando o nosso artigo 138 até o nosso artigo 144 do nosso Código Civil. Existe um outro grande professor, obviamente nós temos só professores gigantes dentro da nossa Universidade de São Paulo, que é o professor José Fernando Simão. O professor José Fernando Simão, ele vem com frequência aqui para Londrina, ele dava aula na especialização em Direito das Famílias e das Sucessões da UEL, e ele vem aqui sempre dar palestra, ele é uma figura extraordinária. E o que o José Fernando Simão ele fala para nós dentro dessa ideia de erro e vício redibitório? Palavras dele, na hipótese de erro, quanto ao objeto ou sobre a qualidade a ele essencial, in ipso corpore, né, a coisa é outra, diferente daquela que o declarante tinha em mente ao emitir a declaração, ou ainda falta-lhe uma qualidade importante. Exemplo clássico, já utilizado pelos romanos, é o do candelabros prateados que o comprador adquire pensando serem de pratas, ou seja, você adquire um produto achando que é prata, mas na verdade era somente um produto prateado. Não existe defeito ou vício intrínseco à coisa. O que ocorre é vício no consentimento. Consentimento defeituoso, pois o declarante acreditava que era realmente de prata. Se soubesse que os candelabros não eram de pratas, o comprador sequer os teria comprado. O erro, nesse caso, é essencial. O defeito, como vício de consentimento, é subjetivo, porque existe uma falsa ideia da realidade. Em última análise, o comprador não queria comprar. No caso de vício redibitório, percebam a diferença, o negócio é ultimado, tendo em vista um objeto com aquelas qualidades que todos esperavam que possua, comum a todos os objetos da mesma espécie. Porém, aquele objeto específico falta uma dessas qualidades, ou seja, apresenta um defeito oculto não comum aos demais objetos da espécie. Nesse caso, o comprador realmente queria comprar aquela coisa, mas há defeito no objeto, e o defeito, como vício oculto, é objetivo.
não há disparidade entre a vontade e a declaração. Então, quando nós estamos diante do erro, ele possui um elemento subjetivo, ou seja, é um vício no consentimento desse adquirente de determinado produto. Já no nosso vício redibitório, nós não temos nada disso. Na verdade, nós temos uma figura bem objetiva, que é a figura de algo que você está comprando, mas possui um vício oculto, né? Então, na ideia dele, que a gente está comprando algo de prata, mas na verdade era prateado e possui informação disso, a gente tem um erro ali quanto à nossa manifestação dentro dessas condições, tá? Beleza? Então, nós temos um pouquinho da diferença entre esses dois sistemas. Em complemento a esse estudo do professor José Fernando Simão, nós podemos entender que as categorias acabam se situando em planos distintos do nosso contrato. Por quê? Lembre-se que eu falei da escada pontiana? A escada pontiana, eu falei para vocês que se vocês tivessem dificuldade, é algo fundamental, é algo que vai acompanhar a vida de vocês, principalmente academicamente falando, tá? Não só academicamente falando, que é uma construção brilhante. Pontes de Miranda, ele constrói uma teoria dentro do Tratado de Direito Privado dele, que é a teoria da escada pontiana, em que ele enxerga 3 planos. O plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. O plano da existência, ele possui alguns problemas dentro do nosso Código Civil, porque o nosso Código Civil ele acaba não aplicando a teoria da existência, tá? Então, a teoria da existência, ela acaba sendo imbricada, vamos dizer assim, dentro da teoria da validade do nosso negócio jurídico. E a eficácia estará sempre presente. Mas entendam que possuem elementos distintos. Então, se a gente precisar dar uma aula só disso para vocês, vocês me falam que eu preparo. Aliás, eu tenho uma aula pronta sobre isso e eu posso passar para vocês. Na verdade, minha ideia é tentar gravar um vídeo para deixar no YouTube, só que eu estava pensando em fazer isso nas férias próximas. Então, depois, talvez eu possa fazer esse vídeo e mandar para vocês. O nosso vício redibitório, ele possui um defeito, um problema, dentro do plano da eficácia do contrato. E dentro da eficácia do contrato, 2 possibilidades surgem. A resolução desse contrato ou o abatimento no preço desse problema que acabou surgindo. Já a hipótese de erro está situado dentro da vontade. O plano da vontade é o plano da validade. Se você não possui uma vontade ou possui uma vontade viciada, com algum problema, nós estamos dentro desse segundo degrau da escada pontiana. Então, nós não passamos pelo plano da validade. Ou seja, eu tenho uma vontade viciada porque eu acho que eu estou comprando A, mas na verdade eu estou comprando B. E eu possuo um erro nessa minha manifestação. Dentro do erro, que é um vício, né? Dentro da nossa teoria do negócio jurídico, nós estamos diante do nosso plano da validade. Dentro do erro, existe a possibilidade da anulabilidade do contrato. Por quê? Porque se nós estamos dentro do plano da validade, se eu tive uma manifestação de vontade, que é uma manifestação de vontade problemática, existe uma teoria da anulação, não da nulidade, tá? Teoria da anulação desse contrato. Então, dentro do vício redibitório, plano da eficácia, ou seja, uma resolução do contrato, extinção, vamos dizer assim, ou o abatimento do preço dentro das possibilidades. Já no erro, nós temos uma possibilidade de se anular este contrato por ausência de uma manifestação de vontade perfeita, tá? Então, por tudo que eu estou falando para vocês, existe sim uma garantia legal contra os vícios redibitórios nos contratos bilaterais. Os contratos bilaterais vocês podem aí encontrar em algumas questões, né? Como contratos sinalagmáticos, tá? Então, contratos sinalagmáticos são contratos bilaterais, onerosos e comutativos. Por exemplo, o caso mais tradicional, que é o nosso caso de contrato de compra e venda. E ainda nós incluímos aqui as doações onerosas, tá? Que estão lá dentro do parágrafo único do artigo 441 do nosso Código Civil, que é o nosso caso da doação remuneratória e da doação modal ou com encargo. Nós vamos estudar essas questões mais para frente, fiquem tranquilos, tá? No que diz respeito aos contratos aleatórios, eu falei um pouquinho para vocês de contratos aleatórios na aula de ontem, a gente vai admitir a alegação de vício redibitório quanto aos seus elementos
comutativos, ou seja, aqueles elementos pré-determinados. Nessa forma, nós temos um enunciado da 7ª Jornada de Direito Civil, que foi promovido em 2015, que vai falar para nós a seguinte questão. Deixa eu ver se eu encontro aqui o enunciado 583. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu não vou saber de cabeça isso. Enunciado 583 do CJF. Deixa eu ver se o meu celular é mais rápido. CJF. O artigo 441 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de abranger também os contratos aleatórios, desde que não inclua os elementos aleatórios do contrato. Ou seja, ele está querendo afastar os elementos aleatórios para que os elementos comutativos, os elementos pré-determinados desse contrato, possam sim serem abarcados pelos nossos vícios redibitórios. E dentro das justificativas que nós temos para essa questão, diz lá, dentro do próprio enunciado, todo enunciado tem uma proposta, e a proposta possui ali um crivo de debate que grandes doutrinadores e juristas debatem dentro dessas jornadas, né? O que eles falaram lá? Segundo a literalidade desse dispositivo, que é o nosso dispositivo 441 do Código Civil, a garantia contra os vícios redibitórios acabaria se aplicando ali apenas aos contratos comutativos diante de uma incerteza referente aos contratos aleatórios. Tá? Os contratos aleatórios possuem uma certa incerteza, é complicado, mas possuem uma incerteza. Uma certa incerteza, existe um problema lógico nesse sentido, né? E a interpretação do nosso artigo 441 do Código Civil deve ser, sim, revisitada, ser analisada, à luz do princípio do equilíbrio contratual, para abranger também os contratos aleatórios, desde que a alha, né, dentro dessa verificação, se verifique apenas ali a existência dessa coisa. Tá? Então, dentro da qualidade dessa coisa, a partir dessa coisa defeituosa, mesmo que essa virtude, apesar de ser um contrato aleatório, pode sim ser visto os vícios redibitórios. Então, existe uma possibilidade de se enxergar vícios redibitórios em contratos aleatórios, mas nós precisamos analisar o caso concreto para verificar as questões comutativas desse contrato. Tá? Então, nós precisamos analisar o caso concreto para se verificar se existe sim algum risco, algum vício dentro desses contratos aleatórios diante dessa dificuldade de construção que nós temos com esses contratos em espécie. Por exemplo, o adquirente que é prejudicado pelo vício redibitório para o uso das ações edilícias, tá? Nos termos do nosso artigo 442, ele vai falar para nós que a nossa expressão edilícias, né, possui uma origem no nosso direito romano, porque a questão foi regulamentada no Adilis Curvis, que tem uma origem por volta do século II a.C., que possui como objetivo de evitar fraudes praticadas pelos vendedores no mercado romano. Então, nós temos que ressaltar que os vendedores eram, de uma forma geral, dentro do mercado romano, estrangeiros, peregrinos, que tinham um hábito de dissimular muito bem os defeitos das coisas que eles vendiam. Dentro dessas possibilidades, poderá o adquirente, por meio dessas ações, promover algumas questões. Primeira questão, melhor, duas questões, né? Primeira questão, pleitear um abatimento proporcional do preço por meio de uma ação estimatória. Lembre-se desse nome. Ação estimatória. Você vai pleitear um abatimento proporcional do preço, tá? Então, se existe algum vício redibitório, você pode pleitear um abatimento proporcional do preço da coisa pela ação estimatória, ou também, deixa eu escrever aqui para vocês no chat, ação quanti minores, tá? Possui esse termo em latim também.
E a segunda possibilidade é requerer a resolução do contrato, ou seja, devolvendo a coisa e recebendo de volta a quantia que você já desembolsou, em dinheiro ou outra espécie, sem prejuízo de perdas e danos, por meio da ação redibitória. Então, se a primeira questão é abater o valor, nós estamos diante de uma ação estimatória. Se nós estamos querendo resolver esse contrato, nós ajuizaremos uma ação redibitória. Ação estimatória para a primeira hipótese, ação redibitória para a segunda hipótese. Para a gente pleitear perdas e danos, a gente tem que comprovar a má-fé desse alienante, ou seja, que o mesmo tinha sim conhecimento, que tinha um conhecimento prévio da existência desses vícios redibitórios na regra do artigo 443 do Código Civil. Todavia, a nossa ação redibitória, com a devolução do valor pago e o ressarcimento das despesas contratuais, cabe mesmo se o alienante não tinha conhecimento do vício. Então, nós podemos pleitear duas ações, a ação estimatória ou ação quanti minores, né? Ou a ação redibitória, que vai ali resolver esse contrato, vai pedir a resolução desse contrato, ou seja, vai devolver essa coisa para essa pessoa que te vendeu e você vai receber esse dinheiro, via de regra, que você desembolsou dentro da nossa ação redibitória. Fechamos a aula de hoje dentro do horário, perfeito? Deixa eu só interromper a gravação e já faço chamadinha bem rápido.